A CPI do MST retornou o trabalho, as atividades estão acontecendo, a gente viu lá, inclusive, e ela aprovou, inclusive, a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Importante falar desse assunto, porque a Janaína Cabelo tem mais detalhes. Oi, Janaína, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. Pois é, essa está acontecendo agora. A gente acabou de assistir um pouquinho aí da CPI, né? A primeira sessão depois do recesso. E aí, mais cedo, agora há pouco, eles aprovaram aí o requerimento para convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa. E foi um resultado bem apertado, tá? De 14 votos a favor da convocação e 10 votos contra. Essa solicitação pela presença do ministro Rui Costa na CPI do MST é bem antiga, lá desde o início do funcionamento do colegiado. A oposição, ela tentava emplacar essa apreciação do requerimento, mas acabava sendo barrada aí pelo governo, né, pelos parlamentares da base do governo, que conseguiam aí fazer acordos ou então oferecer outros depoimentos em troca da presença do ministro. Por que a oposição quer ouvir Rui Costa? Ela quer saber se há algum tipo de pressão por parte do MST por entrega de cargos no governo. Mas a justificativa oficial é de que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABI, entrou para o guarda-chuva da Casa Civil, do ministro Rui Costa. Isso aconteceu em março. E desde então, eles querem saber se há algum tipo de monitoramento aí. Já retomo com você, só um instantinho, por gente. Vamos voltar à CPI lá do MST, que a gente está de novo tendo uma altercação, uma discussão, é isso? Deputados, vamos prosseguir com a relatoria. Obrigado. Bom, vamos retomar. Eu gostaria muito que o senhor se posicionasse sobre isso, porque isso diz respeito à instituição que o senhor serviu por 40 anos. A gente vê ao fundo aí que os microfones foram cortados dos parlamentares que compõem a CPI, quando um pouquinho antes a gente viu o presidente da CPI, o deputado Zucco, devolvendo a palavra, agora de novo ele está insistindo nesse assunto, devolvendo a palavra ao relator. O relator é quem pergunta primeiro, né, ao convocado, depois os parlamentares que fazem parte da CPI, os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos lá. Dá 30 segundos, por favor. Muito forte entre os membros. Na verdade, você não está ouvindo tanto porque os microfones foram cortados ali. Mas você vê ao fundo essa discussão ali entre os membros da CPI. Ou seja, agora voltamos ao relator Ricardo Salles. Se neste horizonte de tempo, de 31 de 64 até hoje, o senhor se situa ao lado daqueles que fizeram a Revolução de 64 ou contra a Revolução de 64. Porque essas ações, não é a vez da senhora falar, essas ações que nós estamos vendo hoje do MST se aliam muito, muito ao que se quis combater em 64. E os militares, seus colegas, até onde eu sei, unanimemente, é a primeira vez que um militar, sobretudo um oficial general de 3 estrelas, não defende a importante ação de 1964. Vou lhe perguntar, novamente, o senhor é a favor ou contra a ação de 64? Última oportunidade, os seus militares, seus colegas estão assistindo. Vamos respeitar a fala do testemunha, por favor. Pode falar. Pode falar. Deputado, isto não é objeto da investigação dessa comissão. A minha força, o Exército Brasileiro, ele pauta a sua conduta em cima da hierarquia, em cima da disciplina e da cadeia de comando, amalgamada pelos valores éticos e morais, pensando num país maior e num país que tenha equidade e espaço para todos. Obrigado, deputado. Ou seja, o general G. Dias não quis responder sobre se ele apoiava, na verdade, o movimento de 64, que foi a contra-revolução, na verdade, que havia um movimento de esquerda crescente no país, onde você tinha a discussão do século passado entre comunismo e capitalismo, socialismo crescente, o mundo dividido, né? Tínhamos uma guerra fria naquele momento.
foi que no ano de formatura, 1975, 3 militares foram pegos colando na academia militar. 2 foram expulsos e 1 foi preso por 20 dias. O senhor sabe quem foi o militar que foi preso por colar no último ano da academia militar? Presidente. De novo você está vendo aí, ouvindo, na verdade, né, todo esse barulho da discussão dos membros ali. Há um debate interno ali dos membros da CPI e que o presidente da casa, devido à discussão, cortou os microfones. Isso se ouve ao fundo apenas, né? E está ali o coronel G. Dias que disse, o general G. Dias, na verdade, um general de 3 estrelas, um general de divisão, já reformado, e ele disse que não vai responder nada que não seja referente à convocação dele, mas o relator Ricardo Salles fez... Ele está falando agora, vamos ouvir. A testemunha irá responder, depois eu respondo a questão de ordem. Qual é a resposta? Alô. Deputados, olha só, a testemunha já falou que vai permanecer em silêncio. A testemunha acabou de informar que vai permanecer em silêncio em relação a este questionamento. Ok. Eu vou passar a palavra para a sua questão de ordem, deputado. De ordem. A testemunha... Qual é o artigo, deputado? 36, senhor presidente. O artigo... Qual é o artigo? Só um minutinho. Qual é o artigo? Só um minutinho. Deputados, atenção. Se nós tivermos mais questões de ordens protelatórias, se as perguntas não são pertinentes, cabe à testemunha silenciar. Não adianta, não vai ser cada questionamento que nós vamos aceitar as questões de ordem. A questão de ordem, se for de cunho... Só um minutinho. A questão de ordem será respondida nesta vez, mas eu lembro claramente que a testemunha pode permanecer em silêncio. Eu não vou aqui verificar se os deputados da direita, do centro, da esquerda, vão fazer questionamentos pertinentes. Eu vou esperar e ele responde ou não responde. É assim, e esta testemunha tem o direito, por habeas corpus, de permanecer em silêncio. Pode acontecer... Deputado, estou falando, deputado. O senhor permaneça, na sua oportunidade o senhor fala. Na sua oportunidade o senhor fala. Como é o nome do deputado? Aquele deputado? Não, aquele ali. Posso continuar? Deputado Paulão, estou falando com o deputado Paulão. Deputado Paulão, argumente a sua questão de ordem. Senhor presidente, a minha questão de ordem não é protelatória, senhor presidente. A questão de ordem é o seguinte: foi definido o convocatório, o convite. O coronel G. Dias está aqui respondendo as perguntas, ele tem direito de fazer silêncio. Mas é necessário a gente qualificar o debate. A fala do relator, ela desqualifica, entra no campo pessoal. O objeto é a CPI, não está tendo nexo causal. Aí o objeto nosso é desqualificar essa CPI, senhor presidente. O senhor, inclusive, que é um homem também do Exército Brasileiro, poderia, inclusive, estar fazendo defesa do coronel G. Dias, já que o relator está desqualificando um companheiro seu de farda. Isso é atacar a moral de um cidadão, senhor presidente. Não tem nexo causal.
com objeto. Ok. Deputado Paulão, essa questão de ordem já está decidida. Nós vamos atentar e eu vou pedir para o deputado Ricardo Salles, ok, para continuar. Vamos continuar. Restitui o tempo aí, meus 35 minutos. Prossiga, Ricardo. Vamos retomar então aqui a fala, senhor presidente. Eu vou chegar, deputado Paulão, rapidamente ao esclarecimento. Só um minutinho, questão de ordem. Anexo de causalidade. Só um minutinho, entre as deputado perguntas Ricardo. que estão sendo feitas. Só um minutinho, questão de ordem. Qual é o artigo, deputada Sâmia? Presidente, artigo 15, com o inciso 8º e também o artigo 41, inciso 2º. Presidente, ambos os artigos dizem respeito ao papel da mesa na condução dos trabalhos, inclusive na advertência a membros da nossa comissão, caso excedam o seu papel ou caso incorram em crimes. Crimes esses que o senhor Ricardo Salles está cometendo contra o nosso país. Ele aqui acabou de elogiar a ação golpista de 64. Ele elogiou uma ação que colocou na prática milhares de brasileiras e brasileiros até hoje chorando pela morte dos seus amigos, dos seus filhos. Milhares de mães que até hoje choram da deputada, porque seus filhos tiveram que enfrentar os horrores da ditadura militar. Deixa terminar o tempo. Prossiga, deputada. Até hoje, muitas mães não sabem o paradeiro dos seus filhos, porque eles foram perseguidos, foram executados e foram torturados na ditadura militar. E, inclusive, a ditadura colocava rato nas vaginas das mulheres que se organizavam contra um modelo tão brutal, que fechou esse parlamento, inclusive. Tem uma pessoa que está sentada aí, na mesa dessa CPI, que defende um regime que fechou o Congresso Nacional. Se a gente estivesse na ditadura, que o senhor tanto elogia, senhor Ricardo Salles, não poderia haver um debate democrático como esse no parlamento. É um absurdo. Eu estou no meu tempo de fala, o senhor respeite. O senhor é um golpista. O senhor não deveria utilizar o seu tempo de fala para elogiar os horrores da ditadura militar. O senhor fez o convite à convocação do general Dias em tese. O senhor é tão covarde que na sua justificativa o senhor disse que era para falar sobre supostos relatórios da ABIN sobre o MST. Primeiro que o senhor não leu a lei da ABIN, porque não é responsabilidade da ABIN, não é responsabilidade da ABIN monitorar movimentos sociais. O senhor deveria ler a lei que diz respeito a qual é o papel da ABIN, não vai haver nenhum relatório, mas pior do que isso, o senhor é tão covarde que utilizou isso como justificativa, mas na verdade está colocando aqui um general para tentar endossar a linha de vocês sobre o que significou os horrores da ditadura militar contra o país. O senhor é um parlamentar. O senhor não deveria aplaudir os horrores da ditadura contra a população brasileira. E o senhor cale a sua boca porque eu estou utilizando o meu tempo de fala. O senhor não gosta de democracia, não gosta de ouvir as mulheres falando, e é por isso que faz elogio à ditadura, e o problema é do senhor. E a minha questão de ordem é porque é papel do presidente dessa CPI, repreender os deputados que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Senhor presidente, o senhor está do lado dos golpistas quando não repreende uma fala como essa. O senhor fala grosso com mulheres, mas fala fino com golpistas como o senhor Ricardo Salles, que está aqui numa CPI como essa, reivindicando aquilo que significou horror para mulheres, para jovens, para trabalhadores desse país e para a nossa democracia e também para crianças. É disso que se trata. O senhor deveria repreendê-lo e não interromper fala de parlamentar. Obrigado, deputada. Essa matéria não é questão de ordem. Vamos prosseguir com a oitiva. Bom, a deputada que não gosta de ser interrompida, mas é a que interrompe todo mundo, precisa, fica na sua aí, da sua questão de ordem. A sua fala omite, deputada, você que corta, interrompe e ofende todo mundo, depois se vitimiza. Esquece que nesse exato momento os países que você apoia e o grupo que te apoia, que é a Frente Nacional de Luta, cujo líder, marido da sua assessora, vai estar aqui na quinta-feira, aí vai explicar bem a sua relação política com o Zé Rainha. Esse grupo e essa turma de esquerda é a efetiva demonstração presente do que você está dizendo que é crime contra as pessoas. A Venezuela, Cuba, a Nicarágua e tudo isso. Portanto,
Portanto, eu acho que sim, ao contrário do general que não quis se manifestar, eu acho que 64, apesar dos problemas que teve, e não dou esses descontos, foi melhor o Brasil ir pro lado da direita do que ir para a esquerda. Basta ver o que aconteceu com Cuba, Venezuela e Argentina. Dito isso, deputada, fica quieto aí, Marcon. Dito isso, vamos continuar aqui. Por que eu fiz esses questionamentos, general? Porque o desrespeito à propriedade privada, o desrespeito à legítima defesa, o desrespeito às pessoas praticadas pelo MST e vários outros grupos, inclusive a Frente Nacional de Luta, umbilicalmente ligada à deputada que vem sempre interrompendo os colegas, isto vai totalmente contra os estamentos constitucionais. E foi justamente para defender esses princípios e fundamentos constitucionais que houve 64. Portanto, obviamente houve abusos, e esses não há o que se defender. Mas, não há dúvida que no pesos e medidas, na balança, 64 foi muito necessário. Porque os países que não seguiram esse caminho, Cuba, Venezuela e etc., estão muito, mas muito piores do que o Brasil. Portanto, se me permite uma sugestão, não hesite em defender 64. Faça as ressalvas que tiver que fazer, mas defenda. Porque foi a sua turma, os militares de 64, não os de hoje, que souberam defender os valores importantes que estavam em xeque naquele momento. Em segundo lugar, olha a turma que interrompe aqui. Olha a turma que interrompe. Vamos lá. Por que eu fiz a colocação, também respondendo ao colega Paulão? Não tem questão de ordem nenhuma. Aqui, a questão aqui é a seguinte, presidente. A questão é muito simples. Ele vai terminar de fazer a pergunta e nós vamos dar a questão de ordem. Eu estou no meu tempo, eu vou fazer, como diz a deputada, eu estou no meu tempo. Respeite. A questão que está sendo trazida... Agora são 4h30. A gente está acompanhando a CPI do MST. O relator Ricardo Salles é quem fala nesse momento. Falou nada. Apronta uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu pedi ao presidente mandar de retirar esse abuso, essa descortesia dentro do parlamento. Eu sei que Vossa Excelência, deputados democráticos. Por favor, vamos. Por favor, eu vou aceitar. Doutor, eu vou aceitar a orientação. Deputados, por favor. Por favor, deputados. Deputado Éder, por favor. Deputados, por favor. Retirem. Por favor, retirem. Ok. Posso concluir? Deputado Éder, por favor. Eu peço aí que o pessoal... Retira para mim, por favor, solicita. Eu aceito aí o acolhimento do deputado. Aceito o acolhimento do advogado, por favor. Só um minutinho. Retira para nós ali, por favor. Deputado Éder, por favor, vamos respeitar aqui. Só um minutinho. Ele está falando e após a gente vai dar a questão de ordem. Tem que somar mais um minuto. Meu tempo. Joga ali, por favor. Éder. Deputado Éder. Por favor. Na verdade, foi trazido um pedaço de melancia ali e o presidente da CPI mandou retirar. Foi exatamente isso que você está vendo. É o que me parecia nas imagens, sim, esse é o fato. Era um pedaço de melancia. Deputados, ele vai terminar o questionamento e a gente vai dar... Vamos escutar a questão de ordem. Por favor, termine o seu questionamento, deputado. General, vamos voltar aqui. O motivo da pergunta, Paulão, foi justamente para situar ideologicamente aonde se insere a testemunha. Porque, evidentemente, espera a sua vez, há uma questão de alinhamento com o governo do presidente Lula e com as omissões que têm sido praticadas. A carreira militar
A senhora está interrompendo a todos, depois vai se vitimizar como as colegas. Pare de interromper para não se vitimizar depois. Deputados. Depois não adianta se vitimizar, não. Vamos continuar aqui a interpelação. Eu já informei que eu vou escutar a questão de ordem após a pergunta. Vamos lá. Do relator. Está interrompendo de novo outra que gosta de se vitimizar. Vamos lá. Bom, general, vamos continuar. As perguntas têm um escopo claro de situar qual é a sua opinião político-ideológica em relação aos fatos relativos às invasões de terra. Eu fiz o histórico justamente para lhe dizer que a Força, Exército, que o senhor mencionou com muito orgulho, 40 anos de serviço, 44, é majoritariamente contra tudo isso que está acontecendo. E o senhor, como general de 3 estrelas, esperava-se que fosse contra também. O fato do senhor não ser contra explica muito o senhor não se posicionar sobre 64. E por fim, para encerrar esse capítulo do enquadramento, espera a sua vez, que não é agora. O senhor não foi a general de 4 estrelas por causa do episódio da Bahia. 29 minutos ali, 29 minutos, ok? O senhor não foi a general de 4 estrelas por causa do episódio da Bahia, que o senhor, à época da rebelião da PM no Estado, foi se confraternizar com o hoje senador Jacques Wagner. E por isso foi punido pelo Exército pela 2ª vez. Não bastasse o episódio de 75, da cola na prova final da academia, o senhor foi se envolver e recebeu homenagem do Palácio do Governo à época do depois ministro governador Jacques Wagner. Então, como o senhor fez o compromisso de dizer a verdade, esta é a verdade. General, não interrompa que não é a sua vez. Esta é a verdade. Toda essa história, por toda essa, fica quieto, você foi caçado por desviar dinheiro da MST, não enche a paciência. A questão, general, a questão é muito... Link do quê? Bom, tá aí, a gente está acompanhando a CPI do MST e só para colocar, digamos, um pouco de entendimento, o argumento do deputado Ricardo Salles, que é o relator da CPI, ele está buscando lá os fatos de 64, você sabe, houve a Revolução Militar, que depois avançou e, na verdade, a lógica naquele momento era simplesmente, segundo os próprios militares, era evitar o avanço do que seria o comunismo no Brasil.